Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? O texto base da nossa meditação de hoje está no capítulo 1 de Cantares, a partir do verso 15. Nós vamos terminar o capítulo 1 e, ao mesmo tempo, iniciar o capítulo 2. Nós vamos ler do capítulo 1, verso 15, até o capítulo 2, verso 2. Apenas esses 5 versos deste poema inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada, a partir do verso 15 até o capítulo 2, verso 2. Amém, amados? Farei a leitura. Atentem para o que a palavra de Deus nos diz. Prestem bastante atenção. Leiamos com reverência. Recebamos a palavra de Deus com fé. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, e as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos rogar a Ti a Tua bênção, Senhor, a Tua iluminação. Fala conosco, Pai. Dai-nos o entendimento da Tua palavra. Coloca em nós, Senhor, o desejo de obedecê-la, de seguir o caminho que a Tua palavra nos mostra, Pai. Que o Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou o autor bíblico, possa nos iluminar e nos dar forças para viver para o Teu inteiro agrado. É assim que nós choramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, amados, nós sabemos que nem só de palavras se sustenta um relacionamento amoroso, não é verdade? Os jovens que namoram muitas vezes se iludem com isso. Mas quem é casado há algum tempo já sabe muito bem que as ações, as atitudes, elas têm um peso muito maior do que os das palavras. Nós sabemos que as atitudes, elas declaram de forma mais significativa o amor que nós sentimos pela pessoa que Deus colocou em nossas vidas. Comunica o amor de uma forma muito melhor, muito mais expressiva do que simples declarações de amor, declarações verbais. Nós sabemos disso. Ninguém deseja se relacionar com uma pessoa que expressa o seu amor somente com palavras, não é? Nós sabemos muito bem, nós não queremos conviver com alguém que diz que nos ama apenas de forma verbal, enquanto os seus gestos, as suas atitudes, as suas ações não correspondem com as suas palavras. As pessoas desejam, e desejam com razão, um amor que se manifesta através de gestos amorosos. Porém, irmãos, apesar das palavras em si não serem o suficientes, não demonstrarem um amor de forma suficientemente necessária, aquilo que nós esperamos, elas possuem sim um papel importante no relacionamento. Elas têm o seu lugar na vida conjugal. Elas são necessárias também. É necessário também amar com palavras. As atitudes são mais importantes, mas as palavras também o são. Da mesma forma que ninguém deseja estar com uma pessoa que ama da boca para fora, também ninguém sonha em se casar com alguém que não é capaz de dizer coisas bonitas ao seu cônjuge. Ninguém deseja estar relacionado com alguém que não sabe dizer palavras bonitas, palavras lisonjeiras, palavras amorosas ao seu amado ou à sua amada. Nós, irmãos, seres humanos, temos esse desejo natural de elogiar e de ser elogiado. É inerente ao ser humano o desejo de ser elogiado e de tecer elogios também a outras pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos como marido e mulher. A primeira coisa que Adão fez, quando Deus o presenteou com Eva,
foi dizer algo belo. Ele diz, ela é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. E o que ele diz ali, irmãos, ele diz de forma poética. Ele está louvando a Deus e, de certa forma, bendizendo também a mulher que Deus lhe deu. De certa forma, um elogio. Com certeza, irmãos, os elogios fortalecem o relacionamento amoroso, fortalecem todas as nossas relações interpessoais e o nosso relacionamento conjugal não é diferente. Cantares nos ensina isso, irmãos. Cantares vem nos mostrando isso, e nós vemos isso sendo ensinado aqui com muita ênfase. Todo o livro de Cantares, os irmãos já devem ter sentido isso, é composto pelos elogios da amada ao seu amado e vice-versa. Eles se elogiam mutuamente, eles trocam afeições, eles não veem aqui os elogios como algo fútil e desnecessário, mas como algo importante para o relacionamento deles. São precisamente essas palavras elogiosas, bonitas, que um dizem ao outro, que trazem a beleza desse livro que, como nós já dissemos aqui, é um poema de amor escrito pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, e é não apenas um cântico entre muitos cânticos, mas ele é o cântico dos cânticos, o mais excelente, o mais belo, que celebra a pureza e a santidade de um relacionamento que glorifica a Deus. Desde o início do texto, como nós já vimos aqui nas nossas últimas meditações, o casal se elogia. O noivo diz coisas bonitas à noiva, a noiva responde dizendo coisas bonitas ao noivo também. E a admiração que um sente pelo outro é evidenciada, irmãos, nessas palavras. Aqui nós temos mais palavras do que atitudes. Nós estamos lendo aqui, irmãos, um poema composto de vários elogios, do começo ao fim. São esses elogios que dão o tom deste poema de amor. Esses elogios, irmãos, abrangem, como nós já vimos aqui em algumas passagens, e hoje nós vamos ver novamente, eles abrangem tanto os aspectos físicos, eles elogiam a beleza externa, a aparência um do outro, bem como o aspecto do caráter, daquilo que é interior, do coração, da personalidade um do outro. Eles se amam por dentro e por fora, eles admiram um ao outro nesses aspectos interiores e exteriores também. E aí, irmãos, nós nos deparamos com essa passagem aqui. E nós vemos que ela é um tanto quanto especial, se comparado a tudo aquilo que nós já meditamos aqui nas nossas últimas mensagens. Aqui nós temos um diálogo, irmãos, uma conversa. Esses 5 versos é uma troca rápida de elogios. A vez vai passando aqui de um para o outro e eles vão tecendo elogios um ao outro. O homem elogia, ela devolve elogio, o homem elogia de novo e assim por diante. O homem começa elogiando, capítulo 1, verso 15. A amada responde elogiando, capítulo 1, verso 16, até o capítulo 2, verso 1. E o amado fecha o diálogo, elogiando de novo, no capítulo 2, verso 2. Portanto, irmãos, o que nós temos aqui é uma conversa, uma espécie de diálogo do amor. E esse diálogo vai nos conduzir para um monólogo, que vai do versículo 3 do capítulo 2 até o versículo 10. Se esse texto que nós estamos meditando hoje, por um lado, é uma conversa, uma troca rápida de elogios gerais, o próximo texto é um monólogo, onde ela começa a falar bastante, a Sulamita começa a admirar o seu amado, e ela fala muitas coisas belas a ele. Nós meditaremos, se Deus quiser, na semana que vem. Bem, irmãos, o rei, ele toma a iniciativa, ele é o primeiro a elogiar nessa conversa, nesse diálogo. Verso 15 ele diz: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. É a segunda vez que ele chama a Sulamita de formosa. Os irmãos devem se lembrar do verso 8, parte A. Ele diz que ela é a mais formosa entre as mulheres. E nós explicamos aqui, irmãos, que isso também é um superlativo. Ele está dizendo que ela é a mais formosa de todas, que aos olhos dele, ela é a mulher mais linda da face da terra. E aqui, irmãos, ele usa a mesma ênfase. De certa forma também outro superlativo, que se dá aqui por meio da repetição. Ele diz: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Ele repete o elogio, ele mostra com ênfase o quanto ela é linda para ele, o quanto ela é bela. Com isso, irmãos, ele mostra a imensidão da beleza que a Sulamita possuía aos seus olhos. O rei está tão encantado, tão envolvido pela beleza da sua amada, que ele não consegue resistir, ele não consegue evitar de repetir o elogio.
E aí, em seguida, ele faz outro elogio a ela. É como se ele fixasse os seus olhos nos olhos dela e fizesse outro elogio. E aqui, irmãos, nós temos mais uma daquelas comparações com o reino animal. A primeira nós vimos aqui no capítulo 1, verso 9, um tanto quanto bizarro para a nossa cultura, ver um homem comparando a sua amada às éguas dos carros de Faraó, mas nós já falamos aqui, eu não pretendo explicar de novo, que isso era de fato um elogio, que para a época isso era um baita elogio. E aqui ele traz outro elogio comparando ela a um animal. Ele diz: os teus olhos são como os das pombas. A nossa tradução, irmãos, que traz essa preposição como, não é? Os teus olhos são como os das pombas, dá a entender que ele está comparando os olhos da amada com os olhos das pombas. Mas, na verdade, parece que a metáfora é um pouco mais direta, irmãos. Ele não está comparando os olhos dela com os olhos da pomba, ele está comparando os olhos dela com a pomba, o animal por completo. Outras traduções traduzem dessa forma e parece ser uma tradução mais fiel. Outras traduções dizem: teus olhos são pombas. Há algo na pomba que era semelhante, análogo ao olhar da sua amada. Nós não sabemos exatamente o que ele quis dizer, irmãos. Nós não sabemos o que a pomba significava para o povo daquela época. Não temos esse pano de fundo cultural, não sabemos exatamente o que ele quer dizer aqui. Mas pelo contexto, nós podemos estar certos de que é um elogio. Ele está falando, por mais que a gente não saiba o que é, ele está falando de forma elogiosa à sua amada. E tanto é fato que isso aparece em outras partes do livro, também em forma de elogio. Outras comparações com pombas são feitas em forma de elogio, no capítulo 2, verso 14, no capítulo 4, verso 1, capítulo 5, verso 2 e capítulo 6, no verso 9. Então, é um elogio, por mais que a gente não saiba o significado por completo. Na nossa cultura, pelo menos, irmãos, nós sabemos que pomba, ela geralmente simboliza paz, é um ser pacífico, bondoso, tranquilo, sereno. Apesar de que muitas vezes a pomba não é tão da paz assim, né? Principalmente quando ela faz o serviço dela em cima da gente, né? Ou em cima do seu carro que você acabou de lavar, do para-brisa do seu carro, e a gente fica irritado, e às vezes não parece que ela quer paz, parece que ela quer guerra. Mas no geral, irmãos, nós vemos essa comparação entre esse animal da pomba e a serenidade, a paz sendo comunicada. E a tradição dos estudiosos judeus, os rabinos, identifica olhos bonitos com personalidade bonita, caráter bonito. Os rabinos diziam que um homem que encontra uma mulher que tinha um olhar bonito, belos olhos, ele encontrava uma mulher que tinha um bom caráter. Bom, nós não sabemos, não podemos dizer se uma pessoa, só porque tem um olho bonito, ela é uma pessoa com um caráter bom, mas o fato é que as pessoas pensavam assim na época. Pense, por exemplo, em Jacó. O texto diz que Jacó amava Raquel e não Lia. E Lia tinha um defeito no seu olhar, nos seus olhos. O texto vai dizer que ela tinha olhos baços. Talvez por causa desse pensamento comum da época. Ele traz esse elogio muito bonito para a época. Ela é a amada dele, ela é a querida, ela é formosa. Os olhos dela comunicam a sua serenidade, a sua beleza, a sua tranquilidade. E ela replica o elogio. Agora é a vez da Sulamita elogiar, nesse diálogo amoroso. E ela praticamente, irmãos, repete o mesmo elogio que ele fez a ela. Volte os seus olhos, por favor, ao verso 16 e perceba que ela diz a mesma coisa que ele disse a ela. Ela apenas troca o gênero. Enquanto ele disse, eis que és formosa, ela diz no verso 16, como és formoso, amado meu, como és amável. Então ela devolve a ele o mesmo elogio, ela enxerga ele com uma beleza que é para ela a altura da dela também. Há aqui essa reciprocidade, ela o ama da mesma forma que ele a ama. Ela o admira da mesma forma que ele admira ela. E ela usa aqui, irmãos, a palavra amável, que no Antigo Testamento é usada para descrever algo que é confortável, algo que é agradável, que traz prazer, deleite. Ou seja, irmãos, para a Sulamita, o rei era bonito e gentil. Ele era belo esteticamente falando, mas o seu caráter também era puro. Ele era um homem decente, um homem bom, atraente por dentro e por fora. Com isso, irmãos, nós observamos que o elogio dos dois abrange tanto o caráter quanto
a beleza externa. Depois, ela passa a descrever, irmãos, o lugar onde eles se encontravam. Olhe, por favor, para o verso 17. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de ciprestes. Provavelmente ela está descrevendo aqui, irmãos, um passeio fora do palácio. Nós fomos introduzidos a esse contexto na semana passada, quando ela começa a falar dos aromas, dos perfumes que simbolizam o seu amor. A mirra, o nardo, as flores de rena. E aqui ela já nos mostra esse ambiente mais de um jardim, de um bosque, um ambiente com o qual ela se identifica bastante, uma vez que ela era uma menina do campo, uma vez que ela era uma menina humilde, de família pobre, uma camponesa. O ponto de encontro deles, irmãos, era um pasto verdejante em meio ao bosque, com cedros cujos galhos eram como as vigas da casa deles. Eles se sentiam em casa nesse lugar belo e agradável que era uma espécie de jardim, de bosque. Irmãos, veja, quero que você perceba que o amor do casal não está restrito aos aposentos do rei. Veja, eles se amam não apenas naquele ambiente restrito, delimitado pelas paredes, pela porta trancada do palácio real. Eles se amam também ao ar livre. Isso é interessante, irmãos. Eles se relacionam intimamente, eles se relacionam de forma íntima, né? Os irmãos entendem? De forma erótica mesmo, também fora de casa, num ambiente que é ao ar livre. Privado, é claro, fechado, é claro, mas mesmo assim, ao ar livre. O que nos mostra, irmãos, a liberdade de poder explorar outras formas dentro dos limites, é claro, daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E aí tem um comentarista chamado Tremper Longman, que ele desenvolve um pouco mais esse cenário ao ar livre, fora do Palácio Real. Ele escreve o seguinte: enquanto eles estão deitados na grama e olham para os lados e para cima, eles estão cercados, ou seja, protegidos por árvores. As árvores fornecem privacidade. E mais, o cedro e o zimbro são árvores que produzem um aroma agradável, fazendo desse lugar um espaço agradável para um encontro íntimo. Veja, irmãos, o mesmo perfume que nós vimos nos versos 12 a 14 é trazido para esse cenário. Eles estão num lugar perfumado, é esse jardim secreto que é a relação íntima entre o marido e mulher, entre marido e mulher. Esse ambiente agradável, prazeroso, deleitoso e que é desfrutado aqui por esse casal. Por fim, irmãos, ela diz algo a respeito de si mesma. Ela elogiou o amado, ela descreveu o cenário, se deleitando nele, e agora ela diz algo a respeito de si mesma. Capítulo 2, verso 1. Ela diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Irmãos, quando ela se identifica com o lírio dos vales, ela está fazendo uma declaração tanto quanto humilde a respeito de si mesma. Ela é linda por sua vez, é o que ela está dizendo, mas ela é um tanto quanto corriqueira. Ela está dizendo: eu sou linda, mas a minha beleza é comum, é normal, é humilde, não há nada de extraordinário em mim. Eu sou um lírio entre muitos outros lírios. Eu sou uma pessoa comum. A Sulamita comparou, lembremos aqui do versículo 14 do capítulo 1, ela comparou o seu amado também com uma flor, mas não uma flor qualquer. Ele é como um racimo, um buquê de flores de rena da região de Engedi. Engedi, um oásis no meio do deserto, um paraíso no meio do nada, e ele é como uma flor daquele lugar. Só que ela, por sua vez, se compara aqui de uma forma um tanto quanto autodepreciativa, como uma flor qualquer. Ele não, ele é uma flor nobre, mas ela diz: eu sou um lírio qualquer. Um lírio como qualquer lírio. Eu sou uma flor selvagem do vale. Eu não sou nada mais do que uma vegetação natural. Não sou como as flores de Engedi. Não sou como as flores cuidadosamente plantadas e cuidadosamente regadas do palácio. E aí o amado traz aqui uma tréplica. Ele elogiou, ela respondeu, ele fala de novo de forma elogiosa a ela. Verso 2 do capítulo 2. Ele diz: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Irmãos, a vez de elogiar é do amado, e ele traz essas palavras aqui. Isso, irmãos, torna esse texto ainda mais extraordinário. Quando ela se comparou ao lírio dos vales, eu já disse isso aqui, ela estava fazendo uma descrição
depreciativa, autodepreciativa. Ela estava, ela mesma, se menosprezando. Ela estava trazendo uma descrição, uma comparação muito severa a respeito dela mesma, muito humilde. Ela estava, ela mesma, se autossabotando. Mas o noivo, irmãos, com toda a sabedoria e com todo o amor que ele sentia pela sulamita, ele toma o que ela disse, que era autodepreciativo, e devolve para ela em forma de elogio. Ele converte aquela fala dela em um elogio. Perceba, irmãos, a sabedoria dele. É como se ele dissesse assim: você, minha amada, pode até ser uma flor comum, um lírio comum, mas você é como um lírio entre os espinhos. Você é um lírio e todas as outras são espinhos. Você é distinta, você é especial, você é a mais formosa entre as mulheres. Olhe para o verso 2 do capítulo 2 e veja se você consegue perceber isso. Ele inverte aqui o elogio, o que ela falou a respeito de si mesma. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ou seja, irmãos, mesmo que a beleza dela fosse humilde, ainda assim, ela era a mais bela. Ela era a mais formosa aos olhos do rei. Ela era a mulher que Deus lhe deu, e por isso ele a ama mais do que tudo. Amados, é claro que, repetindo aqui o que nós já dissemos no início, é claro que palavras, elogios, coisas bonitas, palavras lisonjeiras, não é tudo no relacionamento, não é? Como eu disse, nós jovens, muitas vezes, principalmente aqueles que estão namorando, estão no início dos primeiros relacionamentos, o primeiro relacionamento, às vezes tende a achar que isso é tudo. Nós sabemos que não é. Elogios não coloca comida na mesa. Elogios não traz sustento, provisão, proteção, segurança. Elogio não é tudo no relacionamento, mas é bom, é necessário, é uma forma legítima de demonstrar o amor que Deus, o amor pela pessoa que Deus nos deu. E esse texto nos ensina isso de várias formas, irmãos. Elogiar a pessoa com a qual nos casamos é uma forma de demonstrarmos o quanto ela é única para nós. É claro que nós devemos confiar, nós homens devemos confiar que nossas esposas nos amam. As mulheres devem confiar, as casadas, que os seus esposos as amam. É claro que devem confiar, deve haver essa segurança. Mas quando isso é dito de forma verbal, quando isso é expressado com palavras, isso traz mais vida ao relacionamento. Precisamos ser lembrados de tempos em tempos o quanto nós nos amamos. Elogios no casamento, irmãos, nos ensinam que a atração física também é algo bom. É perigoso, é verdade. O próprio Salomão vai nos dizer em Provérbios que a beleza é vã, é passageira, é enganosa. Nós sabemos disso. É vaidade. Mas também, irmãos, e nós geralmente costumamos aconselhar aqueles que estão, os jovens que já estão querendo se envolver com relacionamentos amorosos, a não se deixar levar muito pela aparência. Até porque quando a gente envelhece, a aparência vai embora. Sim, é verdade. Mas também é correto, irmãos, é bom, é legítimo. Deus se agrada em que nós troquemos elogios no casamento, valorizando, percebendo a beleza que nós temos, a beleza que nós percebemos na pessoa que Deus nos deu. O homem sábio, ele entende a importância de cuidar da sua esposa. E às vezes nós pensamos que cuidar é só colocar comida na mesa, proteger, prover o sustento. Mas os elogios também é uma forma de cuidar da mulher que Deus nos deu. Os elogios deixam claro que nós amamos apenas ela, que nós temos olhos apenas para ela, que as outras mulheres são como espinhos, conforme diz o rei aqui do livro de Cânticos. A mulher sábia, por sua vez, ela confia nesses elogios. Ela acredita que ela é única para o seu amado. E ela também deve elogiá-lo por sua aparência e pelo seu caráter. Irmãos, é isso que esse texto nos ensina. Mas esse diálogo amoroso entre o rei e a sulamita nos leva a pensar, de forma paralela, a algo muito mais sublime, a um diálogo amoroso muito mais significativo para a nossa existência, que é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos, irmãos, a noiva de Cristo. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Ele é o nosso amado, nós somos a sua amada. E a nossa relação com Deus também se dá por meio de um diálogo amoroso. Esse texto nos lembra disso, irmãos. Uma verdade simples, todos aqui sabem, nós aprendemos isso no comecinho da fé cristã,
é que a oração é a forma com a qual nós falamos com Deus, não é verdade? E a forma que Deus fala conosco qual é? Pode dizer. A leitura da palavra, a leitura da Sagrada Escritura. Nós falamos com Deus em oração, Deus fala conosco através da leitura das Escrituras. Pois bem, irmãos, nós não podemos desprezar esse diálogo tão precioso. O nosso noivo deseja falar conosco. O nosso noivo deseja ouvir a nossa voz. Nós dissemos aqui na semana passada ou retrasada, não me lembro, que a igreja e Cristo também trocam elogios. Cristo diz coisas belas à sua igreja, destaca a sua beleza, a beleza que ele mesmo deu, e a igreja, por sua vez, em louvor e adoração, também elogia o noivo. Deus deseja, irmãos, dialogar conosco. Portanto, irmãos, quando nós deixamos de ler a Bíblia, é porque nós estamos tampando os nossos ouvidos para não ouvir a voz do noivo. E quando nós deixamos de orar, nós tapamos as nossas bocas, porque não queremos falar com o noivo. Imagine você casado, ou você que deseja casar, um casamento onde o marido não conversa com a esposa, e a esposa não conversa com o seu marido. Isso pode ser qualquer coisa, irmãos, menos um relacionamento amoroso que agrada a Deus, que glorifica ao Senhor. Pois é, a mesma forma, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Ainda antes de ontem estávamos conversando, o nosso irmão Carlos e eu, a respeito disso. Muitas pessoas às vezes se ofendem com o fato de que às vezes é dito na igreja que nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Nós precisamos orar todo dia. Do contrário, irmãos, isso significa que nós não queremos dialogar com Deus. Pense a respeito disso, irmãos, esses são os meios de graça que Deus nos deu para nós dialogarmos com Ele. E mais, aplique também essas verdades do diálogo amoroso entre a igreja e Cristo aos cultos que nós prestamos a Deus. Irmãos, a liturgia, de acordo com o pensamento da teologia reformada, ela é dialogal. O culto, a liturgia, ela é uma conversa. Se em algum momento você olhou para a nossa liturgia, as liturgias das nossas igrejas presbiterianas e se perguntou por que ela funciona dessa forma, é porque é um diálogo. Preste atenção nas liturgias, nos próximos cultos, leiam os boletins de vocês em casa e percebam que é um diálogo. Um diálogo entre Deus e a igreja, que é mediado por Cristo e auxiliado pelo Espírito Santo. Percebe, irmãos, que Deus nos convoca, Ele nos chama no dia para o culto reservado, que é o domingo. E o que nós fazemos? Respondemos. Nós viemos até a sua casa e prestamos a Ele louvores. Deus aponta os nossos pecados. Ele fala, Ele denuncia os nossos pecados. E como nós respondemos? Com arrependimento e confissão. Deus declara o seu perdão sobre nós, declarando, irmãos, que nós fomos perdoados pela mediação de Cristo, pela obra sacrificial de Cristo. E como nós respondemos? Crendo. Nós dizemos amém porque nós cremos que fomos perdoados. Deus manifesta a sua glória, a sua majestade, e nós, por nossa vez, respondemos com cânticos, com louvores, com ofertas. Deus fala conosco através da palavra, Ele proclama a sua vontade no Evangelho. E como nós respondemos? Com uma declaração de fé. Por vezes cantamos um hino, muitas vezes também recitamos algum credo, alguma confissão histórica. No nosso caso, nós geralmente recitamos o credo dos apóstolos. Deus fala e nós respondemos, Deus fala e nós respondemos. No caso, quando o pastor está presente, Deus nos despede com a sua bênção, né? Quando o pastor está ali impetrando a bênção, ministrando a bênção sobre a congregação, e nós respondemos com amém, com um tríplice amém. Nós respondemos ao que Deus diz a nós. Então, irmãos, nós somos enviados ao mundo para falar desse diálogo maravilhoso, para trazer outras pessoas para dialogar com Deus. Amados, em Adão, nós fomos divorciados de Deus. Em Adão, nós somos, irmãos, separados do nosso Criador. Eva preferiu dialogar com a serpente, nós perdemos o diálogo com o nosso Deus. Mas o amor de Deus, irmãos, restaurou aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. A palavra de Deus veio ao nosso encontro novamente, a sua palavra, a mesma palavra que criou céus e terra, a mesma palavra que disse haja luz, é a palavra que é dispensada sobre nós hoje. A sua palavra se fez carne. Esse diálogo foi restaurado porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14.
O Evangelho é esse anúncio, essa palavra, essa boa nova de que Deus voltou a conversar com a humanidade. Irmãos, isso nós vimos de forma imediata no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Deus poderia muito bem, em sua soberania, exterminá-los, porque Ele é Deus. Se Ele quisesse, Ele não daria outra chance ao homem. Mas o que Ele faz? Ele que todos os dias visitava o homem pela viração do dia, o que Ele faz diante do pecado? Mesmo assim, Ele vem e fala ao homem. Deus conversa com os pecadores e a sua palavra restaura aquilo que foi quebrado pela queda. Um novo pacto foi estabelecido com isso, um novo acordo. E Deus volta a falar com o seu povo eleito, como já dissemos aqui. Primeiro ele falou através de símbolos, de profecias, de tipos, e depois ele se revelou de forma máxima na pessoa preciosa do seu Filho, naquele que é a exata expressão do seu ser. Como disse o autor aos Hebreus, Deus nos fala através do Filho. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, irmãos, as mesmas palavras que fez o universo são direcionadas a nós agora através do seu Filho. Nós precisamos desse amor, nós precisamos desse diálogo, nós precisamos dessas palavras sobre nós. Essas palavras que, de acordo com o verso 3 do capítulo 1 de Hebreus, são aquilo que sustenta todas as coisas. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que nós possamos, irmãos, amar mais do que tudo essas belas palavras. Como nós cantamos aqui, essas belas palavras de vida. Porque, de fato, foi essa conversa, foi essa palavra, o verbo de Deus encarnado, que trouxe a vida que nós perdemos no Éden. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que os nossos diálogos sejam restaurados, no casamento, fora do casamento e principalmente com o nosso Criador. Amém? Que Deus aplique as suas palavras em nossos corações.